Bom dia, turma! Como vocês sabem, terça-feira é o dia do nosso encontro através de videoaula. Bom, como nós já finalizamos todo o capítulo de estatística, já revisamos, já fizemos atividades complementares e estamos em período de avaliações, a proposta de hoje é o iniciozinho do nosso quinto capítulo que fala sobre triângulos. Inicialmente, eu vou apresentar a vocês os elementos, certo? E como classificá-los de acordo com a medida dos lados ou a medida dos ângulos internos. Para começar, vamos falar um pouquinho do triângulo. Como vocês sabem, ele é um polígono, né? É uma figura fechada, ele é formado só por retas e ele possui 3 lados, o que dá a ele o nome de triângulo. Ele possui alguns elementos, são eles os vértices, certo? Os vértices de um triângulo são aqueles pontos formados pelo encontro de duas retas, certo? Então, no caso do triângulo, ó, nós temos esses 3 vértices e os vértices geralmente são nomeados utilizando letras maiúsculas do alfabeto. No caso desse nosso triângulo, os vértices são A, B e C, tá? Outro elemento, nós temos os lados de um triângulo. Então, como vocês podem ver, os lados são esses aqui, olha só. Eu tenho aqui o lado AB, o lado AC e o lado BC. Então, o meu triângulo, ele tem esses 3 lados, tá certo? Professora, se ao invés de CB fosse BC, ficaria errado? Não. A ordem, né, dos vértices, ele não importa, desde que estejam de acordo com o lado. Por exemplo, nesse lado aqui eu tenho B e o vértice C. Então, eu tenho o lado BC ou CB, certo? Nós temos também no nosso triângulo o que nós chamamos de ângulos internos. Esses ângulos são formados pelo encontro das retas, não é isso? Então, esse encontro, eles nos dão a ideia de um ângulo aqui. Os ângulos internos, ou até os externos, qualquer ângulo, eles geralmente são representados por letras minúsculas do alfabeto. Nesse caso aqui, eu escolhi A, B e C, e na hora de representá-lo, nós usamos o acento circunflexo em cima para indicar que estamos falando de ângulos, tá? Por fim, eu tenho aqui, ó, os ângulos externos. Esses ângulos externos, eles também são representados por letras do alfabeto, por letras minúsculas, né? Eles são descobertos quando nós prolongamos os lados. Como assim? Olha só. Quando a gente prolonga essa reta do lado, nós formamos aqui fora um novo ângulo, né? Que ele complementa o interno. Do mesmo jeito, em todos os outros lados, a gente prolonga e encontra o complemento do ângulo. Eu nomeei esses ângulos externos de D, E e F. E eles também são indicados com o acento circunflexo, já que estamos falando de ângulos, tá certo? Bom, ali nós temos uma observação. Eu posso afirmar, eu posso dizer, olhando para esse triângulo, que o lado AB, ou seja, esse lado aqui, é oposto ao ângulo C, ou seja, está do outro lado, certo? Eu também posso dizer que o lado BC, que é esse lado aqui, ele é oposto ao ângulo A, porque o ângulo A está do outro lado, eles são opostos. Assim como eu posso dizer que o ângulo AC, o lado no caso, ou CA, é oposto ao ângulo B, certo? Bom, inicialmente, a parte de elementos, a gente já finalizou. Bom, alunos, os exemplos já foram trocados e agora eu vou mostrar para vocês como classificar os triângulos. Inicialmente, eu vou mostrar como classificar pela medida dos lados, tá? Esses tracinhos, quando eles são iguais, indicam que os lados têm a mesma medida. Se eu tenho 2 diferentes, ó, aqui tem 2 e aqui tem 1, quer dizer que aqui tem uma medida e aqui tem um diferente.
Se aqui tem 2 e aqui tem 2, quer dizer que os dois lados têm medidas iguais, ok? Então, vamos lá. Como vocês podem observar, nós temos os triângulos que têm os três lados de mesma medida. Por exemplo, é como se aqui tivesse 5 centímetros, 5 centímetros e 5 centímetros. Seriam lados de medidas iguais, certo? Nesse caso, quando os três lados têm as medidas iguais, nós dizemos que esse triângulo ele é um triângulo equilátero, certo? Aqui ao lado, vocês podem ver que eu tenho duas medidas iguais e uma medida diferente. Quando isso acontece, nós dizemos que nós temos um triângulo isósceles. Mas temos uma curiosidade sobre o triângulo isósceles. Ele não tem obrigatoriamente que ter dois lados iguais. Ele precisa ter pelo menos dois lados iguais. O que isso quer dizer? Se é pelo menos dois lados iguais, quer dizer que um triângulo equilátero que tem os três iguais também pode ser classificado como isósceles, já que ele tem mais de dois lados iguais, ok? Não pode ter menos que dois iguais. Tem que ter pelo menos dois para ser isósceles. Se vocês observarem nesse terceiro triângulo, eu tenho três medidas diferentes. Nesse caso, como todos os lados do triângulo têm uma medida diferente, esse meu triângulo ele é classificado como escaleno, tá? Bom, aqui eu tenho mais três triângulos e eu vou mostrar para vocês como classificá-los através das medidas dos ângulos internos, certo? Lembrando antes de começarmos, um ângulo agudo é aquele ângulo que ele é maior do que 0 grau e menor que 90. Nesse caso, de 0 a 89 graus, nós temos um ângulo agudo, certo? Um ângulo reto é o ângulo que mede exatos 90 graus. Então, se eu tenho um ângulo de 90 graus, eu chamo de ângulo reto. E um ângulo obtuso é um ângulo que tem mais que 90 graus, tá? Um ângulo de 120 graus, por exemplo, ele é considerado um ângulo obtuso, porque ele é maior que 90 e menor do que 180. Então, é de acordo com essas informações que nós vamos classificar esses três triângulos. Olha só, esse triângulo aqui, eu escolhi um triângulo que tem os três lados medindo 60 graus. Ou seja, ele tem três ângulos agudos, né, que são menores do que 90. Esse triângulo com três ângulos agudos, com três ângulos menores que 90, ele é chamado de acutângulo, certo? Porque os três ângulos são menores que 90 graus. Nesse caso aqui, como vocês podem observar, eu tenho um ângulo reto. Eu tenho um ângulo de 90 graus dentro do triângulo. Quando isso acontece, quando eu tenho um ângulo reto, nós dizemos que esse triângulo ele é um triângulo retângulo, certo? Quando ele possui um ângulo que mede exatamente 90 graus. No terceiro caso, nós temos um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo que é maior do que 90 graus e menor do que 180. Olha só, eu tenho um ângulo de 100 graus. Quando dentro do triângulo tem um ângulo obtuso, nós chamamos esse triângulo de obtusângulo, certo? Que é porque dentro dele possui um ângulo interno obtuso, ou seja, maior do que 90 graus, menor do que 180. Bom, turma, essas são as duas formas de classificação de triângulos que nós vamos ver nesse capítulo. Eu espero que tenha ficado claro. Pratiquem com a atividade e, se surgirem dúvidas, me chamem no PV, ok? Assim que possível, todos serão respondidos, tá? E na aula online nós faremos a correção. Qualquer dúvida, me chamem e depois me enviem a foto para conseguir o visto virtual. Um grande beijo e até a próxima aula!